pastor mandou até anunciar que toda igreja não faltasse nenhum membro e que trouxessem outros para te louvar. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá sem eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. Cada minuto deste culto é importante, tudo aqui é somente adoração. Até as lágrimas que rolam em cada rosto são para ti como sinal de gratidão. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá se eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá se eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. Que bom que foi Jesus achar seu endereço, melhor ainda porque tu nos atendeu. Fique à vontade, és bem-vindo em nosso meio, não sua casa, mas aqui tudo é teu. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá se eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá se eu antes lhe falar como tu és maravilhoso. Sua presença alegrou este lugar. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego e desprezível, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo do mal, desde que Ele estendeu sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão,
estendeu a sua mão para mim. Eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia com muita alegria, né? Sempre, 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 sempre gratos a Deus pelo dom da vida. Mais uma semana iniciando a graça de Deus, sendo manifestada a favor com cada um de nós, né? A vida é um presente de Deus dado a nós. E cada amanhecer que Deus nos desperta, permitindo mais um dia, para que assim possamos, né, dentro desta oportunidade da vida, alcançar esta graça que se renova cada manhã e Deus aperfeiçoar o nosso coração por meio da fé. Deus te abençoe, um bom dia, uma ótima semana, cheia da graça, da bênção, da prosperidade divina para todas as coisas, né? Espirituais e naturais. Bom dia com muita alegria, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Elias Garcia, Deus te abençoe sempre com esta gloriosa paz de Deus, né? Deus abençoe, bom dia, irmão Elias Estanque. Deus te abençoe, meu querido irmão, no nome precioso do Senhor Jesus. Irmã Vilanir, irmão Valdemir, bom dia, Deus abençoe grandemente, no nome precioso do Senhor. Pastor Paulo e também a sua esposa, irmã Rosana, bom dia, Deus vos abençoe sempre, sempre, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmão Costel Codreia, bom dia, né? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Irmã Lourdes Pimenta, Deus abençoe, irmã Lourdes Machado Pimenta, Deus abençoe o seu lar, a sua família. Irmã Aurinda Oliveira, bom dia, Deus abençoe. Todos quantos conectados conosco, Deus te abençoe, um bom dia, com aquela gloriosa, doce, santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais uma canção em louvor a Deus e daqui a pouquinho, então, retornaremos. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, família cristã. Jornada é longa, às vezes falta forças para prosseguir. Com teu poder, com tuas mãos, segura as minhas. Eu seguirei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é no perigo que se pensa no amigo, é na tormenta, é no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo.
há espinhos tenebrosos e muitas vezes eles querem me impedir. O teu poder, o teu amor e a tua graça me encorajam e me ajudam a te seguir. É na tormenta que se pensa no abrigo, é no perigo que se pensa no amigo. É na tormenta, é no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus por todas as coisas, como disse o apóstolo Paulo, em tudo dai graças. Então precisamos ser gratos a Deus por todas as coisas. Irmão Valdemir, bom dia, aquele abraço no nome do Senhor Jesus. Irmã Vilma Maria, Deus abençoe, bom dia, Deus abençoe todo o seu lar. Irmão Milton César Xavier, bom dia, meu irmão, Deus te abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus, com todo o seu lar, toda a sua família, todos quantos estão conectados conosco, Deus te abençoe, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus cubra todos os corações com as gloriosas bênçãos celestiais. Irmão José da Silva, Deus abençoe. Irmão José da Silva, Zé Silva, né? Bom dia, Deus abençoe no nome precioso do Senhor Jesus. Graças a Deus por todas as coisas. É um momento oportuno de ouvir a voz de Deus. Então vamos ouvir sempre a boa palavra de Deus. Vamos estar ouvindo aí a pregação, hoje o ensinamento. É rapidinho, né? A voz hoje do irmão Elias é 20 minutos, né? O irmão Elias é bom, ele é rápido. O irmão Norivan é demorado, né? Fala muito. Mas cada um tem a sua maneira, a inspiração vem, né? O tempo do irmão Elias, ele grava pelo celular, não tem condições de gravar mais do que 20 minutos. E dentro de 20 minutos ele traz um bom recado, não é? Isso é verdade. Deus abençoe todos quantos conectados, que então assim possamos ouvir a voz de Deus. Como disse ou escreveu, né? João Apocalipse, capítulo 1. Bem-aventurado aqueles que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia, pois o dia está próximo. Que assim possamos ser aprontados por Deus ao ouvir a voz de Deus. E ao ouvir a voz, nunca endurecer o coração, né? Pois Deus disse: o dia que ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ouvir, ter discernimento da palavra de Deus e sermos ajudados por Deus. Que assim a palavra de Deus possa alimentar a nossa aptidão espiritual. Deus abençoe. Bom dia, irmã Marcele Ferreira. Deus te abençoe. Então vamos com atenção ouvir a palavra de Deus. Deus te abençoe.
Senhor Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai, ó Deus eterno, cuja presença, Senhor, nós nos encontramos neste momento precioso, qual Deus, o Senhor, tem nos concedido a chegarmos à sua magnífica presença e pedir a tua glória, a tua manifestação, o teu amor, Senhor Jesus Cristo, para que possamos agradar a tua vontade, fazer a tua vontade e agradar a ti, Senhor. Peço a tua bênção, a tua graça a cada um dos nossos ouvintes neste momento. Alcance a paz, a alegria, ó Deus, que teu Espírito inunde a cada vida de gozo e de paz, ó Deus. Eu peço, no nome do Senhor Jesus Cristo, curar o enfermo, Senhor, dar alívio ao aflito e oprimido, e dar o batismo do Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo eu peço. Preciosos irmãos e ouvintes, que Deus possa nos abençoar em mais uma edição. Em 1 João capítulo 4, versículo 7, e 5 e 12 diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Preste bem atenção. A vida, a alma, ela é o atributo do Espírito, é a vida. A alma, ela é a vida que flui do Espírito, certo? Então, quem tem o Filho tem a vida. Quem é o Filho de Deus? O Verbo feito carne. O Verbo feito carne. O Espírito Santo, irmãos, o enchimento do Espírito Santo é uma coisa importantíssima e é primordial na vida de um cristão. É o batismo, o enchimento do Espírito Santo, que é se encher de Deus, é ter o Filho de Deus. A alma é a natureza do Espírito. Certo? A alma é a natureza. A alma é natureza. A alma é vida que flui do Espírito. Quando diz na Bíblia que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ali fala da palavra, do Espírito se fazendo carne, o Filho de Deus, feito carne. Ali retrata Jesus Cristo. Mas quando nós vemos em São João capítulo 16 e verso 13, que diz: mas quando aquele Espírito da verdade vier, vos guiará em toda a verdade. Certo? Agora, este Espírito, a vida de Deus, a vida, o Espírito, a alma, que flui de Deus, vier, vos guiará em toda a verdade. E em João capítulo 14, versículo 20 a seguir, Jesus diz: e naquele dia sabereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Aí está, irmão, o batismo do Espírito Santo, a necessidade de se enchermos da verdade, da Bíblia Sagrada em sua totalidade. Ter o Filho de Deus em nossas vidas, ter a palavra de Deus em nossas vidas. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Só tem a vida quem tomar de graça da água da vida.
Água da vida, palavra de Deus, toda a palavra. O cristão, ele não vive de uma parte da palavra. Não, todo cristão genuíno e verdadeiro, ele não pega um versículo isolado e procura ficar com aquele versículo. Não, ele segue adiante e considera aquele versículo com os outros versículos das Escrituras. Então toda a Escritura divinamente inspirada, ela é apta para corrigir, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja instruído e seja firme em Deus. Cristo é a palavra, Cristo é o Espírito Santo. E o Filho de Deus é o Verbo é a palavra, e a palavra é Espírito, certo? O Verbo é palavra, e palavra é Espírito. Enquanto você não tomar de graça da água da vida, que é Cristo Jesus, não terá vida em si mesmo. Porque água é vida, e Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 20. E Deus provou para nós o seu amor, descendo ao mundo, se tornando um homem. João primeiro, vamos voltar lá. Ali está a vida, Cristo, o Filho, se tornando um homem. Deus, a palavra, se tornando um homem. Não constituindo, não construindo um outro Deus, não fazendo um outro Deus. Não, porque existe só um Deus, só um Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. E esse único Senhor, esse único Deus, Ele que sozinho faz todas as coisas, Isaías 45... Ele construiu um corpo para si. Ele construiu um corpo e ele desceu e habitou nesse corpo. O apóstolo Paulo diz: em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Esta é a realidade. Deus construiu um templo para habitar nele. Ele construiu uma casa para morar nesta casa chamada Jesus. Por isso que quando Nicodemos perguntou: mostra-nos o Pai, ou Felipe disse: mostra-nos o Pai, é o que nos basta. E Jesus disse: há tanto tempo estou convosco e não me tendes visto, Felipe? São João capítulo 14. O Pai está em mim. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, Ele faz as obras. Porque Deus, o Pai, é Espírito. Diz a Bíblia que Deus é Espírito e convém que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus não é uma pessoa, Deus é Espírito, diz a Bíblia Sagrada. E os seus adoradores o adoram em Espírito e em verdade. E Espírito é a palavra. Aleluias. Espírito é o Verbo feito carne. E naquele dia sabereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Quando? Qual é o dia? Qual é o dia que você sabe que Deus, Jesus está em Cristo, e você em Cristo e Cristo em você? Como? Quando você considerar a palavra Deus, a palavra o Espírito Santo, o Verbo Deus, o Verbo Espírito, o Verbo que fez todas as coisas, o Verbo encarnado. Quando você reconhecer que Jesus Cristo é Deus feito carne, quando você reconhecer, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João 5, verso 20, então, neste dia, sabereis que eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Aqui Jesus Cristo prova que Ele é Deus, que Ele é o Espírito Santo. Este é o Filho, este é o Filho, este é o Filho gerado por Deus.
Acaba, irmãos, aqui na palavra de Deus, esta doutrina que diz que Jesus é um e Deus é outro e o Espírito Santo é outro. A Bíblia diz que Deus é o Espírito Santo. E quando Deus é o Espírito Santo como é, realmente é o Espírito Santo, ele vem e habita em Cristo, esses três concordam em um, diz o apóstolo. Os três concordam em um, certo? Três que crês que há um só Deus e fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Tiago 2, versículo 19. Se até o diabo crê que Deus é um, aí se você não crê que Deus é um, que Jesus Cristo é Deus, você vai estar perdendo, está entendendo menos a Bíblia do que Satanás. Satanás está entendendo melhor a Bíblia do que você. Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. O Senhor diz que o seu povo saberá o seu nome, Isaías 52:6. O meu povo saberá o meu nome. Existiria um povo que saberia qual seria o nome de Deus. Jesus Cristo diz: manifestei o meu nome, o teu nome, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes, eram teus e tu mos destes. O nome de Deus único e dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas capítulo 1, verso 4. Este nome, esse Deus, esse Jesus Cristo, esse Filho, nós temos que ter Ele em nossas vidas, que é a sua palavra encarnada, o verbo feito carne. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós e estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estar com nós é maravilhoso, mas estar em nós é primordial. Irmãos, vamos voltar em Salmo 68:18, onde fala que Deus estaria no meio deles, no meio. Ali não fala que Deus estaria neles, ali fala no meio deles, os homens de dons. Agora o importante, irmãos, não é Deus em nosso meio. O mais importante é Deus em nós. É o Filho de Deus. É Cristo em nós. Deus em nossas vidas, feito carne outra vez. O pecador, quando ele se arrepende e passa a amar a palavra de Deus, ele fica possuidor desse Filho, desta palavra feita carne. Esta carne, ela passa a obter o Espírito Santo, e esse Deus reencarna outra vez. Deus encarna outra vez. Eu creio em reencarnação só do Espírito Santo, só do Espírito Santo, entrando no pecador e produzindo na vida do pecador a vida do Filho do Homem, a vida do Filho do Homem, produzindo na vida de cada um. Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Quando o homem possui o Filho de Deus, ele supera, ele sobrepuja as tentações, as provações, as lutas, as dificuldades. Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus é o Verbo encarnado. A pessoa, quando se arrepende e entrega a sua vida a Deus, ele passa a ser um com a palavra. Assim como Deus, o Espírito Santo, o Pai e o Filho são um. São João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. O Filho, na vida do homem, o homem se torna um com a palavra. Nós se tornamos um com a palavra. Você entende? Você está compreendendo, irmãos? Você se tornar um com a palavra, aí você pode exclamar que você tem o Filho. Ter o Filho de Deus em sua vida. Ter Jesus Cristo
na sua vida. Eu moro distante do meu patrão, irmãos, aproximadamente 130 quilômetros. Eu não preciso que dele ficar de olho no meu trabalho. Não precisa. Ele vem e confere o meu serviço e eu trabalho guiado por Deus. Procuro, irmãos, fazer um trabalho melhor que eu possa fazer. Eu procuro fazer o melhor. Eu passei a ter temor a Deus. Aquele velho homem morreu. Ficou no passado, aquilo não existe mais. Crucificado estou com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Procurar ter Deus, a vida de Deus em nossas vidas, é você se comportar diante do mundo distante dos seus familiares, dos irmãos, se comportar como um cristão, como uma cristã. Você longe do seu esposo, você longe da sua esposa, eu longe da minha esposa, longe do meu patrão, longe das pessoas, dos cristãos, procurar viver uma vida digna do Evangelho, para que o Filho de Deus viva em minha vida, para que eu possa obter o Filho de Deus em minha vida. Só existe uma forma de agradar a Deus, é ter o Filho de Deus. Quem não tem o Filho de Deus está morto, está condenado à morte. É isto que diz as Escrituras. Quem não tem o Filho não tem a vida. Você está morto, e você está morto. Oh, irmãos, Jesus Cristo, Ele é a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, verso 20. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Possuir Jesus, o Filho em nossas vidas, é abandonar a rotina do pecado, os maus costumes, abandonar aquela vida relaxada, procurar viver uma vida de capricho diante da palavra, procurar comer a palavra. Oh, irmãos, a alma é a natureza do Espírito. A alma é a natureza do Espírito. Qual Espírito habita em você? Qual é a vida que você tem? A vida que nós temos mostra, revela que é Espírito que nós temos em nossas vidas. Diz a Bíblia que pelos frutos os conhecereis. Quem tem o Filho de Deus, estila vida eterna. Vida eterna, vida eterna, vida eterna. Não é isto maravilhoso? Vida eterna, vida eterna. Meu Deus, que palavra, que coisa maravilhosa. Nós não somos simplesmente peregrinos e forasteiros. Não, nós somos concidadãos dos céus. Não é verdade? Mas para isso nós temos que impor respeito, revelar quem é a vida que está em nós. Se verdadeiramente nós temos o Filho de Deus. Estamos vivendo os dias da volta de Jesus Cristo. Qualquer momento se sucederá o arrebatamento. E esta vida, é este Filho de Deus em nossas vidas que nos arrebatará. É esta vida que está, esta alma, esta vida que reflete que espírito que nós temos, que pessoas nós somos. Aonde estamos parados? Se é sobre a palavra de Deus ou sobre alguma outra coisa supérflua. Não é pelo tanto gritar, tanto falar. Não é pelo tanto de línguas de profecias. Hoje tem muitas profecias por aí. Estão profetizando muito. Mas eu creio na palavra. Eu creio na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós temos que crer e procurar ter esta vida em nós. A vida de Cristo em nossas vidas. Procurar o Filho de Deus. No nome de Jesus Cristo.
Louvado seja Deus, né, por sua palavra inspirada para cada coração, que assim o Espírito Santo possa mover em cada vida, para ter esta compreensão, né, que o Senhor Jesus disse: naquele dia sabereis que eu estou no Pai e o Pai em mim, aquela união simples do Espírito eterno com aquele corpo gerado por Deus, aquele corpo que nasceu da Virgem, morreu no Calvário, foi ressurreto ao terceiro dia, Deus o ressuscitou e elevou à glória com todo o poder, né? Porque foi elevado à destra de Deus, ao poder de Deus. Então o próprio Senhor Jesus, após a sua ressurreição, na sua aparição aos apóstolos, né, Mateus 28, versículo 18, ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Todo. Você compreende o que é todo? Não é parte, não é 99%, não é 99,9%. É totalidade, é todo. 100% agora habitando naquele corpo que nasceu da Virgem, morreu no Calvário, ressurreto ao terceiro dia. Então hoje ter esta compreensão, sem ter o Filho de Deus carne, não temos Deus. E ter só Deus, não temos o Filho. É uma união simples, para que assim nós possamos obter a verdadeira deidade, a divindade, aquele que existe de si mesmo, aquele que enche os céus e a terra, agora presente na carne humana, morrendo por nós, para trazer sobre nós aquele Espírito eterno, aquele que enche o céu e a terra, encher o coração do homem, habitar no coração do homem. Este é o Espírito Santo. Deus é Espírito, né? Irmão Elias explicou agora mesmo, Deus é Espírito. E Ele também é santo. Você encontra os anjos aclamando a sua santidade em Isaías: Santo, Santo, Santo. Então, Ele é santo. Você conhece o Santo de Israel, o teu Redentor? Não disse Isaías que Ele é Deus? Então Ele é santo, e Ele é Espírito e Ele é santo. Se Ele é Espírito e Ele é santo, então Ele é o Espírito Santo. Como ousa dizerem, né, que o Espírito Santo é uma terceira pessoa, sendo que o Espírito Santo gerou a Cristo? Maria ficou grávida do Espírito Santo. O Espírito Santo, eterno, todo-poderoso, é o Pai, Ele é Deus. Ele é a vida eterna, foi essa eternidade que Adão perdeu no Éden, porque quando ele pecou, então Deus separou-se de Adão, deixou de estar presente na vida de Adão. E então essa restituição da vida eterna, oferecida por Deus, onde temos o mistério da piedade, aquele que foi visto pelos anjos, agora manifesto em carne. E com esta manifestação, Ele pôde dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Então Ele é a vida eterna, Ele veio restituir aquele Espírito Santo que estava em Cristo. É o que Ele disse que voltaria. Se eu não for, o Consolador não virá. Porque o Consolador estava nele nos redimindo. Ele é o Cordeiro, Ele morreu por nós, nos santificando, tirando a nódoa do pecado, para limpar o nosso coração e assim Deus unir com o homem outra vez. Então Deus unindo na pessoa do Filho, então Ele pôde dizer: eu e o Pai somos um. Aquele que vê a mim vê o Pai.
Então, olhar a união simples do espírito e o corpo. Deixa eu falar outra vez, né? Usando do matrimônio, a Bíblia diz que um casal torna-se uma só carne. Torna uma só. Então eu disse, você está me vendo aí no vídeo? Você está vendo a minha esposa? Se eu sair de cena, minha esposa entrar aqui e começar a falar com você, porventura você estaria me vendo? O Senhor Jesus disse, aquele que vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, se eu for estar com você, você não verá minha esposa. Nós formamos uma só carne pela união conjugal, nesta união composta de masculino e feminino. Como o nosso corpo também é composto, né, de espírito e corpo. Gênesis 1, o homem espírito, Gênesis 2, o homem carne, e aquele fôlego de vida, aquele espírito neste corpo. Então assim fez o Senhor um corpo e habitou nele para nos redimir. Então é impossível você ter o filho e não ter o pai, ter o pai e não ter o filho, mas compreender que os dois é de uma união simples. Isso traz a divindade corporizada, tornando-se filho, aquele filho, Deus eterno, como a primeira carta do apóstolo João, o seu capítulo 5, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O apóstolo ainda testifica em suas cartas: 3 são os que testificam na terra: a água, o sangue e o Espírito. Estes 3 concordam num. Estes 3 concordam num. Mas ele disse que também há 3 no céu: a palavra, o Filho e o Espírito, né? E estes 3 não concordam num. Então ele disse, estes 3 são um. Então o Pai, a palavra e o Espírito, estes 3 são um. O Pai, o Criador, a palavra, Cristo feito homem, e o Espírito, que é o próprio Deus, o Criador. Não 3, mas olhando como 3, estes 3 são um. Assim então Deus tem manifestado a sua divindade, a sua graça, para que assim nós possamos ver com olhos espirituais, não um segundo Deus, porque contraria as Escrituras. Crer em 3 pessoas é ter uma fé oposta ao verdadeiro Deus, e isso então declara que é uma fé inapta, não serve, não ajudará em nada, simplesmente estará enganando corações. Então, crer em Deus e em toda a sua palavra é o que nós precisamos, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Deus te abençoe. Vamos a uma oração. Querido Pai Celestial, estamos gratos ao Senhor por mais uma semana que se inicia, a oportunidade que o Senhor tem nos dado, nos despertando para mais um novo amanhecer, uma nova semana. Que assim o seu renovar, o esclarecimento da sua palavra seja constante em nossos corações, nos ajudando, Pai, a estar meditando na sua palavra, como expressou Davi: na tua lei medito de dia e de noite.
a tua lei e a tua palavra, pois toda a sua palavra é a lei do Senhor, é o mandamento do Senhor, é a vida para a nossa vida, do qual o teu Espírito Santo vivifica esta palavra em vida. Venha vivificar a cada um de nós, Pai, com verdadeira posição e fé, e assim podermos professar como professou Paulo: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas não dizer isto, Pai, estar com a vida desarrumada, desalinhada, caminhando em nossos próprios pensamentos, sendo participantes do mundo, usando roupas sumárias, andando de qualquer forma. Que a nossa profissão de fé venha a ser real, Pai, vivificada pelo Teu poder, pela Tua presença, nos ajudando e dirigindo, guiando os nossos corações. Abençoe o Teu povo, os Teus filhos. No nome santo e precioso de nosso Senhor Jesus, nós rogamos, Pai, para a Tua honra e Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos encerrando a nossa programação. Deus abençoe. Amanhã cedo, se Deus quiser, às 6h30, nossa live matinal. Hoje à noite temos a transmissão ali de nossa igrejinha, às 19 horas. E amanhã cedo, então, a live. Um bom dia a todos os irmãos. Deus abençoe. Deus seja sempre contigo, no seu coração. Bom dia, meu querido irmão Elias Garcia, Deus te abençoe. Irmão Elias Estanque, bom dia, Deus abençoe. Pastor Paulo Sérgio, bom dia, Deus abençoe. Irmã Aurinda, Deus abençoe, né? Irmã Aurinda nos assiste lá também, lá do Paraná. Deus abençoe sempre, irmã Aurinda. Irmã Vilma Maria, bom dia, Deus abençoe. Irmã Lourdes Machado, bom dia, Deus abençoe. Irmão professor, né? Newton César Xavier, Deus abençoe, um bom dia. Irmão José da Silva, Deus abençoe, bom dia, no nome precioso do Senhor Jesus. Irmã Marcele, bom dia, Deus abençoe. Glória a Deus. Todos quantos conectados, né? Ouvindo, outros que ouvirão depois, em outra oportunidade, Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, meus irmãos, iluminada e cheia da presença do grande Senhor dos Exércitos, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Bom dia, meus irmãos. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior.
terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Não há Deus maior.